Filho do Deus Altíssimo. Glória a Deus. E ela está ouvindo aquelas palavras de Jesus, do anjo, que ficará grávida de um menino que não será um menino normal. Naquela época que esse anjo apareceu para ela, a sua prima Isabel estava grávida no 6º mês de gravidez. E ela foi visitar a sua prima Isabel. Chegando lá, saudando Isabel, sua prima, o menino que estava na barriga de Isabel, que era também promessa de Deus, aquela mulher mexeu na hora que ouviu a saudação da mãe de Jesus, Maria. Era tão poderosa a unção que Jesus tinha, que o menino no ventre da sua mãe mexe ao escutar a saudação de Maria. Isabel diz: bendita seja tu entre as mulheres. Tu és uma mulher abençoada. Glória a Deus, tu és fiel, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E ali ela passa 3 meses. 3 meses porque até o nascimento de João Batista que ela vai embora para casa. E ao voltar para casa, passado um tempo, e ela estava 3 meses de gravidez, passado mais 9 meses, agora ela tem que ir a Jerusalém, fazer um recenseamento, porque era a ordem do imperador, o governador daquela época. E ela vai, mas José, grávida, em cima de um jumento, não tinha carro naquela época, na maior simplicidade, pegando sol quente, vai de jumento uma distância muito longa, não foram um dia, não foram 30 minutos, foram alguns dias. E ela vai a Jerusalém, montada em jumento mais José. Chegando lá, acontece algo que ela não esperava. Chegou a hora de ela dar a luz a Jesus Cristo. E ela está desesperada, sentindo dores de parto. E o que acontece? José caça um lugar para Maria ali dar a luz. Bate nas portas dos hotéis daquela época. Ninguém queria dar lugar a um judeu pobre. Aleluia. Só que eu fico imaginando, irmão, porque a Bíblia fala que ele é o conselheiro maravilhoso. Ele é Deus forte, Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E o Senhor dos senhores tem que nascer em um palácio. Filho de um rei tem que nascer em um lugar chique, maravilhoso. José caça e ninguém abre as portas para José. Ninguém queria dar o lugar a Maria, que era pobre, a José, que era pobre. Então o filho do rei vai nascer de uma família pobre, de uma família humilde, que ninguém dava nada por eles. E os judeus pensavam que ele ia nascer de uma família rica, ia nascer de uma descendência poderosa. Mas não foi bem como esperava. Ninguém imaginava a cena que estava acontecendo. Mas ali Jesus vai nascer. E eles procuram lugar. Estão desesperados, a mulher está sentindo dor de parto e não tem lugar, até que eles olham na estrebaria, um lugar onde os homens naquela época de tempestade colocavam seus animais, e eles entram debaixo, arrumam ali um pano, e aí, na hora de dar a luz, José, que nunca estudou, teve agora ter que se transformar num ginecologista obstetra. E ali ele vai fazer o parto da mulher, sendo a primeira vez um judeu que tinha arco a sangue daquelas coisas. A mulher se tornava impura por 7 dias se fosse filho homem. Imagine um judeu tendo que pela primeira vez fazer um parto de uma mulher. E ainda mais, uma estrebaria onde os animais ficavam. E quando o menino nasce, é enrolado em um pano e colocado numa manjedoura. Em um lugar simples. Humilde. Humilde demais. Glória a Deus. Santo. Humilde. Enquanto o menino está enrolado num pano, numa manjedoura, distante de lá acontece um milagre. Anjos aparecem, alguns pastores que estavam pastoreando ovelhas. E eles vêm
imagem, eles veem coisas brilhando. E de repente o anjo fala para ele que o filho do rei, o filho do Deus Altíssimo, havia nascido. E aparece ali anjos na presença daqueles homens. E eles estão maravilhados com a cena que está acontecendo. Então, os pastores saem à procura do menino que havia nascido naquela hora. Glória a Deus. Eles saem à procura do menino que havia nascido, Jesus. E ali encontra o menino enrolado numa manjedoura. E ali eles começam a profetizar, a pregar a palavra para as pessoas que ouviam. E as pessoas foram lá naquele lugar simples e humilde. Não era um palácio. Jesus havia nascido num lugar pobre, num lugar rejeitado, desprezado. Mas esse era o plano de Deus para a humanidade. Jesus nasceu naquele lugar. E as pessoas estão ali, os pastores estão profetizando acerca desse menino, que será um menino uma bênção, será aquele que trará bênçãos para a humanidade. E as pessoas estão ali ouvindo, dando atenção às palavras dos pastores. E o que acontece? Maria, ouvindo as palavras dos pastores, guardava aquilo no coração. Ela guardava isso no coração. Os pastores saíam, ela ficava imaginando, pensando e consigo mesmo dizendo: o que esse menino será no futuro? Estava ouvindo. E Jesus olha para ele e diz: o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Aleluia. E ela olha para ele e olha para os empregados e diz: façam tudo o que ele manda, porque ele sabe o que fala. Ele é o filho da promessa. Ele é Jesus Cristo, ele é filho de Deus. Olha. E ali ele faz o primeiro milagre, impressiona a todos. E o tempo vai passando. Jesus ali pregava, se afastava de casa, da sua família. Um dia ele pregava entre uma multidão. Se levanta uma pessoa entre a multidão e diz: feliz é a mulher que te colocou no mundo e te amamentou. Jesus de pé olha para aquela pessoa e diz: mais feliz ainda é aquele que pega a palavra de Deus e guarda no seu coração, obedece a ela. Glória a Deus. A mulher que me colocou no mundo é feliz, mas quem guarda a minha palavra é mais feliz ainda. Glória a Deus. O tempo vai passando, Jesus faz muitos milagres. Um dia Jesus estava dentro de uma casa, multidões dentro daquela casa. De repente a Maria, mãe dele, e os seus irmãos chegam para entrar dentro da casa e perguntam para ele. Alguma pessoa vem lá de fora para dentro anunciar: a sua mãe e seus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus olha para aquela pessoa e diz, e olha para os seus discípulos e fala: ei, minha família não é isso. A minha família é quem ouve a minha palavra e guarda. E aqui estão a minha família, os meus discípulos que me acompanham e obedecem a minha palavra. Jesus falava de algo espiritual, mas ali estava a sua mãe, sempre acompanhando a trajetória do seu filho, a pregação do seu filho, os milagres que ele fazia. Ela acompanhava, ela se preocupava com Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Até que o tempo passa, Jesus olha para os discípulos e diz: eu vou ficar sozinho. A minha alma está angustiada até a morte. Todos vocês vão me abandonar. E os discípulos olham para ele, principalmente Pedro, e diz: eu nunca vou te abandonar. Até a morte vou seguir o Senhor. Quando chega a hora em que Jesus é preso, todos saem correndo. E Jesus fica sozinho. E vai sendo levado para ser preso, maltratado pelos judeus que os perseguiam. Jesus é chicoteado, Jesus é preso, Jesus é maltratado pelos homens cruéis e violentos. O seu corpo estava cheio de sangue, eram muitas dores no corpo. Uma chicotada abria vários buracos no seu corpo. Alguns dizem que chegam a ver feridas por dentro dele. Aquelas coisas que tem dentro do corpo do ser humano. A dor é cruel, é violenta, e principalmente a dor de que a humanidade que ele veio salvar está o maltratando. Os judeus que ele veio dar vida por eles batem nele, mas ele segue como uma ovelha muda calada. Vai sendo crucificado, e lá na cruz, irmão, ele está.
E para piorar, irmão, apesar de já não bastava ele ser maltratado pelos filhos que ele queria salvar, ser abandonado pelos discípulos, ele olha para cima. E quando olha para cima, como um homem ele enxerga só nuvens, mas como Deus ele enxerga além das nuvens, ele enxerga o Pai.